Na trama complexa da história do século XX, poucos nomes evocam reflexões tão profundas e sombrias quanto o de Adolf Hitler. Você está no canal Relaxe e Aprenda. Acompanhe-nos nesta jornada histórica para compreender os eventos que moldaram uma das personalidades mais brutais que a humanidade já viu. Na pequena cidade austríaca de Braunau am Inn, às margens do rio Inn, na fronteira com a Baviera, em 20 de abril de 1889, nasceu uma criança cujas ações viriam a moldar o curso da história mundial de maneiras inimagináveis e trágicas. Adolf Hitler, terceiro filho de Alois Hitler e Clara Pölzl, cresceria para se tornar uma das figuras mais infames e destrutivas do século XX. Sua ascensão ao poder e as consequências de seu regime totalitário deixariam cicatrizes profundas na humanidade, servindo como um sombrio lembrete dos perigos do extremismo e do ódio. A infância de Hitler foi marcada por conflitos e instabilidade. Seu pai, Alois, um funcionário aduaneiro autoritário e frequentemente ausente, havia se casado 3 vezes. Clara, mãe de Adolf, era a terceira esposa de Alois e também sua sobrinha de 2º grau. Esta dinâmica familiar complexa influenciou profundamente o jovem Adolf. Alois frequentemente entrava em embates com o jovem Adolf, desaprovando seu interesse pelas artes e sua falta de disciplina. A morte de seu irmão mais novo, Edmund, quando Hitler tinha 11 anos, afetou profundamente a dinâmica familiar. Adolf, até então uma criança rebelde e indisciplinada, tornou-se mais retraído e solitário. Estes primeiros anos turbulentos moldaram sua personalidade de maneiras que só se tornariam evidentes mais tarde. A relação próxima com sua mãe, em contraste com o relacionamento tenso com seu pai, também teve um impacto duradouro em sua psique. Na escola, Hitler demonstrou-se um aluno medíocre, frequentemente entrando em conflito com seus professores. Seu único interesse notável era a história, particularmente a história alemã, um tema que mais tarde se tornaria central em sua ideologia política. Hitler era conhecido por sua habilidade em discursar, muitas vezes liderando seus colegas em jogos de guerra, que reencenavam batalhas das guerras germânicas. Esta habilidade oratória precoce seria crucial em sua futura carreira política. A morte de seu pai em janeiro de 1903 marcou um ponto de virada na vida de Hitler. Livre da pressão paterna para seguir uma carreira no serviço público, ele abandonou a escola aos 16 anos, alimentando sonhos de se tornar um artista. Em 1905, usando uma pequena herança, Hitler mudou-se para Viena, na esperança de ingressar na Academia de Belas Artes. Os anos em Viena foram cruciais na formação das visões de mundo de Hitler. Rejeitado 2 vezes pela Academia de Belas Artes, em 1907 e 1908, ele viveu uma vida de pobreza e frustração. Hitler sobrevivia vendendo pequenas pinturas de cartões postais e realizando trabalhos ocasionais. Ele passou por períodos morando em albergues para homens e até mesmo chegou a dormir nas ruas. Foi neste período que Hitler começou a desenvolver suas ideias antissemitas e ultranacionalistas, influenciado pelo ambiente político volátil da cidade. Viena, na época, era um caldeirão de ideologias políticas conflitantes. O antissemitismo era prevalente, e figuras como o prefeito Karl Lueger e o teórico racial Georg von Schönerer ganhavam proeminência. Hitler absorveu estas influências, combinando-as com seu crescente nacionalismo alemão. Em maio de 1913, buscando escapar do serviço militar austríaco, Hitler mudou-se para Munique, na Alemanha.
Esta mudança refletia sua crescente identificação com o nacionalismo alemão e seu desprezo pelo multiculturalismo do Império Austro-Húngaro. Em Munique, Hitler continuou sua vida boêmia, vendendo pinturas e vivendo em pensões baratas. Ironicamente, com o início da Primeira Guerra Mundial em agosto de 1914, Hitler se alistou voluntariamente no exército bávaro. Ele serviu como mensageiro de regimento na frente ocidental, participando de grandes batalhas como a do Somme e Ypres. Hitler foi condecorado 2 vezes por bravura, recebendo a Cruz de Ferro de 2ª classe em 1914 e a de 1ª classe em 1918, uma honra incomum para um soldado de seu posto. A guerra proporcionou a Hitler um senso de propósito e pertencimento que ele nunca havia experimentado antes. Seus camaradas o descreviam como um soldado solitário, mas dedicado. Foi durante a guerra que Hitler começou a desenvolver a crença de que ele tinha um destino especial a cumprir. A derrota da Alemanha em novembro de 1918 foi um golpe devastador para Hitler, como para muitos alemães. Ele, como muitos outros, acreditava na teoria da punhalada pelas costas, que culpava grupos internos, especialmente judeus e comunistas, pela derrota da Alemanha. Esta crença se tornaria um elemento central de sua futura retórica política. Hitler estava no hospital, recuperando-se de um ataque de gás mostarda, quando recebeu a notícia do armistício. No período pós-guerra, Hitler permaneceu no exército, trabalhando como informante político. Nesta função, ele monitorava grupos políticos em Munique, uma cidade que fervilhava com atividade revolucionária após o fim da guerra. Foi durante uma dessas missões de monitoramento que ele entrou em contato com o Partido dos Trabalhadores Alemães, DAP, um pequeno grupo nacionalista e antissemita. Impressionado com as habilidades oratórias de Hitler, Anton Drexler, o fundador do DAP, o convidou a se juntar ao partido. Hitler aceitou, vendo no partido uma oportunidade de expressar suas visões políticas. Ele rapidamente se tornou o principal orador do partido, atraindo audiências cada vez maiores com seus discursos inflamados. Em 1920, Hitler deixou o exército e dedicou-se integralmente à política. Ele assumiu o controle da propaganda do partido e trabalhou para expandir sua base de membros. Em 1921, Hitler se tornou o líder do partido, que foi renomeado para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista. A ascensão de Hitler ao poder foi rápida e alarmante. Aproveitando-se da instabilidade econômica e política da República de Weimar, ele utilizou sua habilidade oratória para ganhar apoio popular. Seus discursos combinavam antissemitismo, anticomunismo e nacionalismo exacerbado, ressoando com muitos alemães desiludidos. O fracassado Putsch da cervejaria, em novembro de 1923, uma tentativa de golpe em Munique, resultou na prisão de Hitler. No entanto, o julgamento subsequente proporcionou a Hitler uma plataforma nacional para suas ideias. Sua sentença leve de 5 anos, da qual cumpriu apenas 9 meses, refletia a simpatia que muitos no sistema judiciário tinham por suas visões nacionalistas. Durante seu tempo na prisão de Landsberg, Hitler ditou Mein Kampf a seu companheiro de prisão, Rudolf Hess. Este manifesto autobiográfico delineava suas ideias políticas e raciais, incluindo seu antissemitismo virulento e suas ambições expansionistas para a Alemanha. O livro, embora inicialmente com vendas modestas, se tornaria mais tarde um texto fundamental do nazismo. Após sua libertação em dezembro de 1924, Hitler reorganizou o Partido Nazista.
ele abandonou a estratégia de tomada violenta do poder em favor de uma abordagem de legalidade aparente, buscando chegar ao poder através do processo democrático. Esta mudança de tática provou-se crucial para o eventual sucesso do partido. A Grande Depressão de 1929 criou as condições perfeitas para a ascensão do extremismo na Alemanha. O desemprego em massa, a inflação galopante e a instabilidade política alimentaram o descontentamento popular. Hitler e o Partido Nazista capitalizaram essa situação, prometendo restaurar a glória da Alemanha e resolver os problemas econômicos. Nas eleições de setembro de 1930, os nazistas emergiram como o segundo maior partido no Reichstag. Nos 2 anos seguintes, Hitler construiu alianças com conservadores e industriais, apresentando-se como um baluarte contra o comunismo. Em 30 de janeiro de 1933, o presidente Paul von Hindenburg, pressionado por conselheiros conservadores, nomeou Hitler como chanceler da Alemanha. Uma vez no poder, Hitler rapidamente consolidou sua posição, eliminando a oposição e estabelecendo um Estado totalitário. O incêndio do Reichstag, em 27 de fevereiro de 1933, foi usado como pretexto para suspender liberdades civis. A lei habilitante, aprovada em março, deu a Hitler poderes ditatoriais, efetivamente encerrando a democracia alemã. Nos meses seguintes, Hitler eliminou toda a oposição política. Partidos políticos foram banidos, sindicatos foram dissolvidos e opositores foram presos ou exilados. A Noite das Facas Longas, em junho de 1934, viu o expurgo de elementos dentro do próprio partido nazista que Hitler via como ameaças, incluindo seu antigo aliado, Ernst Röhm. O regime nazista implementou políticas raciais e antissemitas cada vez mais severas. As leis de Nuremberg de 1935 institucionalizaram a discriminação contra judeus e outras minorias. Estas políticas culminariam no Holocausto, o genocídio sistemático de 6 milhões de judeus europeus, além de milhões de outras vítimas, incluindo ciganos, homossexuais e deficientes. A política externa agressiva de Hitler levou à remilitarização da Renânia em 1936, violando o Tratado de Versalhes. A anexação da Áustria, Anschluss, seguiu-se em março de 1938. Em setembro do mesmo ano, o Acordo de Munique permitiu a Hitler anexar a região dos Sudetos da Tchecoslováquia. A invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939 marcou o início da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, as forças alemãs obtiveram vitórias rápidas, conquistando grande parte da Europa Ocidental e do norte da África. A invasão da União Soviética em junho de 1941, codinome Operação Barbarossa, inicialmente trouxe grandes ganhos territoriais. No entanto, esta campanha, juntamente com a entrada dos Estados Unidos na guerra em dezembro do mesmo ano, após o ataque japonês a Pearl Harbor, marcou o início do fim para o Terceiro Reich. À medida que a guerra se voltava contra a Alemanha, Hitler tornou-se cada vez mais isolado e paranoico. Ele assumiu o controle direto das operações militares, frequentemente ignorando o conselho de seus generais. Sua insistência em uma política de sem recuo levou a desastres militares, como o cerco de Stalingrado. Hitler sobreviveu a uma tentativa de assassinato em 20 de julho de 1944, liderada por oficiais do exército alemão. O fracasso do complô resultou em expurgos brutais e aumentou ainda mais a paranoia de Hitler. Nos últimos meses da guerra, com as forças aliadas avançando de oeste e leste,
Hitler se recusou a considerar a rendição. Ele continuou a acreditar em uma vitória milagrosa, ordenando ataques com forças inexistentes e condenando cidades alemãs à destruição. Em 30 de abril de 1945, com o Exército Vermelho cercando Berlim, Hitler cometeu suicídio em seu bunker, junto com sua esposa Eva Braun, com quem ele havia se casado apenas um dia antes. Seus corpos foram parcialmente queimados no jardim da chancelaria do Reich, conforme suas instruções. O legado de Hitler é um dos mais sombrios da história moderna. Seu regime foi responsável pela morte de milhões, incluindo as vítimas do Holocausto e as baixas da guerra que ele iniciou. O impacto de suas ações continua a ser sentido décadas após sua morte, moldando políticas internacionais, esforços para promover a paz e a compreensão entre as nações, e servindo como um aviso constante sobre os perigos do extremismo político, do nacionalismo exacerbado e do ódio racial. Sua ascensão e queda permanecem como um dos capítulos mais estudados e debatidos da história, oferecendo lições cruciais sobre a fragilidade da democracia e a importância da vigilância contra a tirania. Se você gostou deste formato, inscreva-se no canal e ajude-nos a criar mais conteúdos como este. Deixe também nos comentários sobre quais assuntos você gostaria de ouvir para relaxar e aprender.